Olá a todos, bem-vindos à segunda conversa do Fórum TecMaia 2025. Na sessão anterior mergulhamos no futuro centrado nas pessoas e na ética da inteligência artificial e hoje, mantendo o nosso foco em perspectivar o futuro de forma prática e com impacto real, voltamos-nos para um dos maiores desafios do nosso tempo, a sustentabilidade e o futuro das nossas cidades. As cidades sustentáveis do futuro não são um sonho distante, mas sim um projeto que se concretiza através da aplicação inteligente de ciência, de tecnologia e de novos modelos de economia circular. E é sobre este tema, tecnologias verdes e inovadoras para cidades sustentáveis do futuro, que teremos o prazer de descodificar como podemos usar a tecnologia para optimizar recursos, gerir resíduos e criar espaços urbanos mais habitáveis. Para nos ajudar a encontrar algumas respostas e a traçar o caminho, contamos com dois convidados que são referências absolutas nas suas áreas de atuação. É uma honra receber a Ana Trigo Moraes, que é CEO da Sociedade Ponto Verde. A Ana Trigo Moraes traz-nos a experiência pioneira na gestão de embalagens e na promoção de uma economia circular eficaz, essencial para o futuro das nossas cidades. Ana Trigo Moraes, muito obrigado pela sua presença. Olá, muito gosto e muito obrigada eu pelo convite e pela oportunidade de conversarmos sobre estes temas tão relevantes. Obrigado. Temos também connosco Miguel Taborda, Senior Manager na área de consultoria, com foco em engenharia, inteligência artificial e dados, infraestruturas e cidades, da Deloitte. Miguel Taborda partilhará connosco a visão estratégica e inovadora deste setor de atuação, da consultoria, mostrando como as tecnologias avançadas se transformam em soluções concretas para optimizar os recursos e tornar os ecossistemas urbanos mais eficientes. Miguel Taborda, bem-vindo também às nossas iniciativas. Muito obrigado pelo convite, é uma honra também estar neste painel e contribuir com o nosso conhecimento para este tema tão relevante. Muito obrigado, Miguel. E permita-me lançar já assim a primeira questão sobre este tema que nos traz hoje aqui. Para começar, quando falamos em tecnologias verdes aplicadas às cidades, de que estamos realmente a falar? Quais são hoje os pilares que definem uma cidade verde ou inteligente? Energia, mobilidade, edifícios, dados, qual é a sua visão, Miguel? Muito obrigado pela questão. Bom, eu acho que é razoavelmente consensual dizer que uma cidade verde ou inteligente é aquela que hoje usa energia limpa, mobilidade sustentável e, portanto, edifícios eficientes, cidades inteligentes, sempre ao serviço das pessoas e da sustentabilidade e não apenas da inovação tecnológica em si. Quando olhamos para a pergunta ou quando descodificamos a pergunta, eu acho que estamos a identificar aqui 4 daqueles que eu acho que são os pilares principais, que na minha perspectiva ou na nossa perspectiva enquanto consultores nesta área são 5. E quando falamos em tecnologias verdes nas cidades, estamos a falar de soluções que, na prática, ajudam a reduzir as emissões e o consumo de recursos e a poluição, ao mesmo tempo que melhoram a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, olhando se calhar um bocadinho para os 5 pilares, temos claramente à cabeça a energia, e a energia, quando falamos em energia, estou-me a referir a temas que têm que ver com, por exemplo, a produção renovável local, seja ela solar ou eólica, todos os temas que têm que ver com as redes inteligentes, com as smart grids e com o armazenamento em baterias e gestão ativa da procura para reduzir, no fundo, aquilo que são os picos de consumo, e este é um primeiro pilar relevante. Depois temos a mobilidade, os transportes públicos limpos, verdes, a mobilidade elétrica, a micromobilidade partilhada. Acho que é muito relevante também sublinhar o papel importante que hoje os edifícios e o ambiente construído, sobretudo os edifícios de alta eficiência energética, com baixos materiais de carbono e com as certificações ambientais e a integração da natureza, desempenham hoje nas cidades. Não devemos esquecer os dados e a infraestrutura digital, tudo aquilo que tem que ver com a sensorização, nomeadamente os sensores IoT, as plataformas de gestão urbana, que são muito relevantes hoje em contexto municipal e regional, a inteligência artificial e os géneros digitais, portanto, tudo o que tem que ver com dados e infraestruturas para poder monitorizar variedíssimos verticais, desde a energia, à água, à segurança, e por fim, não estava na pergunta, mas acho que é o quinto pilar muito relevante, a governança e a cidadania, porque
a participação pública, a transparência dos dados na relação com os cidadãos e as políticas verdes e a educação ambiental são hoje também um dos pilares muito relevantes quando falamos em tecnologias verdes aplicadas às cidades. Ana, deseja acrescentar algo a esta visão do Miguel? Sim, enfim, concordando absolutamente, enfim, nós todos vamos conhecendo o que são estes pilares fundamentais, onde é preciso intervir para tornar as cidades, as vilas, até os pequenos centros urbanos mais sustentáveis. Eu aqui gostava de alargar um bocadinho o conceito para além de cidade, até porque temos que o adequar um bocadinho mais ao perfil do que é o nosso país. Mas tinha mais duas dimensões a acrescentar que nos preocupam muito aqui na sociedade de Ponte Verde. O primeiro é, obviamente, uma gestão eficiente, inteligente e circular dos resíduos urbanos. Os resíduos urbanos hoje em dia têm uma pegada muito forte no território, aliás, não vamos a lugar nenhum no país, eu posso dizer assim, que não temos a presença dos ecopontos, de recolha de resíduos, de toda a sua natureza, e portanto é de facto muito desafiador transformarmos o país, porque é o que estamos a precisar de fazer. Temos um sistema montado já quase há 30 anos e ele precisa de ser transformado, com a vantagem de termos toda a tecnologia e o conhecimento nestes tempos. E uma segunda dimensão que também temos trabalhado e olhado aqui, porque impacta diretamente com a nossa atividade, tem a ver com aquilo que nós chamamos o comércio e o turismo sustentável. E porquê é que eu digo isto? Porque com a evolução do perfil da economia portuguesa, nós temos cada vez mais impacto nas cidades e no território da presença do turismo. Aliás, é um motor relevantíssimo, importantíssimo do crescimento económico em Portugal, de gerar emprego, de gerar impostos, tudo aquilo que sabemos. Mas atenção, que também aqui nesta área de atividade económica, nós temos que, ao desenhar as políticas públicas e as políticas locais, dar um enquadramento daquilo que nós chamamos de um turismo sustentável. E se calhar estamos a dizer, a identificar uma preocupação das comunidades, chamamos-lhe turismo sustentável, quando nós sabemos que a pegada e a externalidade do turismo em determinadas áreas é muito forte e os portugueses já o sentem, nomeadamente naquilo que são os destinos mais, enfim, conhecidos em Portugal. É bom que não nos podemos esquecer que nós temos no país e ilhas, os dados são de 23, acho eu, temos mais de 30 milhões de turistas que nos visitam, são 30 milhões de pessoas a usarem transportes públicos, a consumirem energia, a usarem espaços de habitação, diria hotelaria, por aí fora, há pessoas que produzem resíduos, há uma pegada ambiental muito, muito relevante e, portanto, eu não vejo como é que será possível de conseguirmos desenhar aquilo que são os modelos e aquilo que podem vir a ser as nossas cidades sustentáveis e inteligentes, sem acomodarmos também aquilo que se deseja que continue a criar valor na economia portuguesa, que é o turismo e o comércio que vem atrás dele, todas as formas de comércio, porque isso não pode ser ignorado. Eu talvez acrescentasse aqui um ponto ao que o Miguel referiu, porque, enfim, fazendo aqui uma retrospectiva e aproveitando essa retrospectiva para podermos fazer uma visão prospectiva, eu diria que todos estes pilares que foram identificados, e enfim, estes que eu acrescentei, há um dado fundamental, que é a integração de todas estas políticas. Não há política de mobilidade sustentável sem uma política de gestão de resíduos urbanos sustentável, sem uma política de habitação sustentável, sem uma política de transportes sustentável. Portanto, eu acho que o desafio a que nós temos pela frente já não é tanto na identificação de quais são as áreas em que as comunidades têm que intervir e os poderes públicos e privados e do terceiro setor têm que intervir, dizia, mas eu acho que o grande desafio é a interligação, é a interoperabilidade de pensar tudo conjuntamente. Não é possível pensar uma cidade, uma vila, um pequeno centro urbano ou rural que seja, não é possível pensar transportes sem pensar política de turismo, sem pensar política de resíduos, sem pensar comunidades energéticas, sem pensar todas essas dimensões. A Ana agora com esta última reflexão fez-me lembrar, e passando a publicidade, porque estou a jogar em casa, ou não fosse este o Fórum Tecmeia, do nosso próprio município em termos de políticas de sustentabilidade, defender e praticar e trabalhar para o conceito de sustentabilidade integral. Certo.
reconhece que tudo está ou deve estar interligado na procura deste objetivo. Mas isto, a Ana também falou, e bem, que se calhar não devíamos só falar de cidades, mas a realidade é que os dados da ONU mais recentes remetem-nos para que mais de 70% das emissões globais de CO2 venham exatamente das zonas urbanas. Na vossa opinião, e podemos, o Miguel não se importará continuar com a reflexão da Ana, que tecnologias emergentes, incluindo soluções para a gestão e valorização de resíduos e reciclagem de embalagens, estão hoje a mostrar maior potencial para reduzir essa pegada ambiental e transformar os ecossistemas, as cidades mais regenerativas, em ecossistemas mais regenerativos? Bom, eu acho que é importante começar por dizer que, e olhando para aquilo que são hoje as áreas urbanas e a expressão das áreas urbanas no contexto de qualquer região, país, no mundo, as áreas urbanas são hoje o principal campo de prova para estas tecnologias verdes emergentes. E, portanto, entre as soluções com maior potencial, digamos assim, para teste nas áreas urbanas, eu diria que estão hoje aquilo que nós apelidamos de tecnologias duras. E o que é que são as tecnologias duras? São as infraestruturas, são os sistemas energéticos, que é o backbone, digamos assim, do core de infraestruturas das cidades. Mas temos também hoje as abordagens baseadas na natureza e nos dados que nos permitem transformar a cidade e as áreas urbanas como fonte digamos, de teste para ecossistemas regenerativos. Mas olhando um pouco para aquilo que são as tecnologias emergentes e tentando responder aqui à pergunta, eu acho que hoje tudo aquilo que tem, ou que gravita em torno da energia limpa e das redes inteligentes assume uma preponderância muito relevante. E se pensarmos que hoje, por exemplo, a expansão das redes de energias renováveis urbanas, estou a falar, por exemplo, das soluções tradicionais de energia solar nos telhados, das pequenas eólicas urbanas, combinadas, por exemplo, com os temas que hoje começam a ganhar muita expressão do armazenamento avançado, as baterias de longa duração, ou até as micro-redes de bairro, que ajudam a reduzir um bocadinho a dependência dos combustíveis fósseis, começamos a perceber quais é que são as tendências. Mas há mais, se olharmos para aquilo que são hoje algo que nós denominamos de edifícios e bairros de energia positiva, que produzem mais energia renovável do que aquela que atualmente consomem, que depois são apoiadas pelas smart grids, que acabam por ajustar em tempo real consumos, tarifas, vão integrando uma realidade que é cada vez mais crescente, que é dos veículos elétricos, e vão também acomodando o princípio do armazenamento distribuído. Começamos a perceber que, do ponto de vista da energia limpa e das redes inteligentes, há aqui tendências muito relevantes. Mas mais, olhando, por exemplo, para o tema da mobilidade inteligente, okay? Há quem apelida até de mobilidade descarbonizada e inteligente. A cada vez maior eletrificação das frotas, e estou a falar de todo o tipo de frotas, autocarros, logística urbana, os táxis, o car sharing, as trotinetes, e portanto há aqui tendências muito significativas do ponto de vista da mobilidade, que conjugada com um planeamento urbano e com transportes que reduzem a necessidade de viagens e com este planeamento do ponto de vista dos transportes, faz com que a mobilidade inteligente ou a mobilidade descarbonizada inteligente seja também aqui uma tendência muito relevante. Sem esquecer o tema da tecnologia, não é? E, portanto, hoje todos os temas, de tudo aquilo que são os sistemas inteligentes de gestão da mobilidade, a inteligência artificial, o Mobility as a Service, aplicado a um conjunto aos temas de diminuição do congestionamento, das emissões, da redução de emissões e do tempo de deslocação dos cidadãos, que é algo absolutamente crítico hoje na gestão moderna das cidades, ajuda-nos aqui a perceber o papel também da mobilidade. Por último, acho que destacaria algo que referi há pouco, que tem que ver e é muito relevante em qualquer realidade, área urbana, que começámos por aí, tem que ver com os edifícios e com a economia, e com a economia circular e com a construção circular também. E, portanto, hoje há tendências cada vez mais presentes
do ponto de vista daquilo que são as tecnologias de construção de baixo carbono, os materiais alternativos, a construção modular, os resíduos, o reuso ou reutilização dos resíduos da construção é muito relevante. E depois isto influencia também aquilo que são as soluções de economia circular urbana, que as cidades hoje tentam também implementar, e estou a falar de temas como de iniciativas como, por exemplo, as centrais avançadas de triagem, a valorização dos resíduos, que é um tema que é hoje incontornável, a produção do biogás a partir dos resíduos orgânicos e, portanto, um conjunto de infraestruturas que convertem hoje resíduos em energia e que demonstram, e que já estão a ser demonstrados em contexto urbano, em projetos de gestão integrada de resíduos. E, portanto, eu diria que estas são algumas das tendências que me parecem fazer sentido. Ana, em termos de valorização dos resíduos, como o Miguel agora falou, o que é possível nós fazermos? Ora bem, eu gostava de destacar aqui 2 ou 3 dimensões. Eu acho que na questão dos resíduos urbanos, eu às vezes até costumo brincar e dizer assim, nós temos aquilo que são as práticas de sustentabilidade visíveis, que o consumidor vê, que nós apelamos ao consumidor para praticar, e quem diz o consumidor diz os negócios, os pequenos, os grandes negócios, diz a indústria, diz a agricultura, porque tudo isto está presente nestas várias atividades e nestas várias interfaces. E aí, nessa dimensão, nós precisamos de facto de rever, nós vemos que a tendência do que está a acontecer é que a produção de resíduos ela tem vindo a aumentar, em vez de ter vindo a diminuir, o que contraria aquilo que devia estar a acontecer. Nós devemos estar a reduzir a produção de resíduos urbanos e eles têm vindo sistematicamente a aumentar, quer o per capita, quer no total. Não é por acaso que nos interessamos pelas externalidades do turismo e outras que estão a fazer aumentar o tema dos resíduos e, portanto, o que nós vemos como tendência é temos que melhorar e muito os serviços e a conveniência dos serviços de tratamento de resíduos aos cidadãos, aos negócios, aos pequenos, aos grandes negócios e à indústria. Eu diria que em ambiente urbano o desafio é maior, que em ambiente industrial as coisas estão muito mais bem implementadas e organizadas, mas de facto nós temos que deixar de ter só recolha de restos de jardim, resíduos de construção e demolição como fogo, são um enorme desafio. E vamos passar a ter recolhas de muito mais materiais, ou seja, não vamos recolher separadamente ou seletivamente só as embalagens, os equipamentos elétricos e eletrónicos, os óleos alimentares usados, os pneus, aqui é um bocadinho uma cadeia mais curta que é B2B, vamos ter que recolher textas, vamos ter que recolher cápsulas de café, qualquer dia daqui a uns anos temos que recolher as saquetas de chá, temos um problema com produtos descartáveis que são toalhetes e por aí fora. Portanto, a tendência é a separação cada vez mais rigorosa dos materiais que estão nos resíduos urbanos. E porquê? Porque só assim é que nós conseguimos circularizar a economia e a atividade económica, ou seja, porque a separação ela é fundamental, porque depois a tecnologia e a forma de valorização e a forma de darmos origem a matérias-primas secundárias que podem voltar a entrar no ciclo, a tal economia circular, tem que acontecer. Aliás, Portugal está mal, em termos de descemos até no índice de circularização dos nossos recursos e, portanto, o desafio e a tendência é essa, é cada vez separar. Vamos ter agora a recolha separada de orgânicos, de biorresíduos, a juntar a todas as outras frações que já se recolhem separadamente. Vamos ter entrada em vigor do sistema de depósito e reembolso para as embalagens de bebidas em material plástico e em material metal e vamos continuar por aqui fora, vamos ter que separar. Nós temos um projeto muito engraçado que está quase a ver a luz do dia, já tem 2 ou 3 anos, que é conseguirmos separar as rolhas de cortiça das garrafas. Nós temos um grande consumo de vinho per capita e, portanto, aí o que nós vemos é esta tendência para a separação. Quando eu digo que temos que facilitar a vida ao consumidor, eu também tenho que dizer outra coisa, é que nós temos então que digitalizar a nossa relação com o consumidor, digitalizar o serviço e torná-lo não um esforço, um sacrifício conveniente. Esta é a dimensão
digamos que é a dimensão do desafio da proximidade com quem produz resíduos. Mas depois há um outro desafio muito grande, que é depois dos resíduos desaparecerem da nossa vista. E então aí, aquilo que está a acontecer é tudo o que são centrais de triagem, fábricas de lixo. Nós vamos cada vez mais ter unidades industriais de tratamento e separação de resíduos que vão dar origem a outros materiais e que são autênticas fábricas de produção de matérias-primas secundárias. E não estamos só a falar dos plásticos, estamos a falar de um universo brutal de material, não só, como já foi referido pelo Miguel, o potencial de valorização energética, é um grande tema para se discutir, que é o waste to energy, mas também para, por exemplo, com orgânicos produzir composto para a agricultura e produzir toda uma data de outros materiais que entram nas cadeias de valor. E ainda aí sim, aí está a grande revolução tecnológica. Temos que investir cada vez mais, nós temos pilotado isso, temos que investir na qualidade da separação, mas temos que investir também para resolver, temos que investir em tecnologia que já está madura e já está muito, muito testada. Temos que investir na robotização do sistema, porque se o sistema tem que caminhar para separarmos cada vez mais as frações de resíduos, isto não pode continuar a ser uma atividade de triagem, ela não pode ser tão intensiva, temos que chamar a tecnologia para o fazer e temos que, de facto, cada vez mais ter a rastreabilidade de toda a cadeia de valor. E aqui, quem é que nós chamamos para ajudar? Chamamos toda a tecnologia, hoje em dia, desde que se levanta a TechState ou falar de inteligência artificial, não é? Mas há 5 anos não era assim, há 5 anos já estávamos a testar novas tecnologias para podermos, de facto, rastrear a cadeia de valor. E quando falo no rastreamento da cadeia de valor, ele é muito importante porque ele vai desde a matéria-prima até depois ao descarte no caso que nós conhecemos melhor das embalagens, e depois nós temos que rastrear como é que ele entra através no processo de consumo. E esse é o grande desafio. Nós temos que diminuir a colocação dos materiais em aterros. Os aterros em Portugal estão esgotados, ou há uns que estão quase a esgotar e os outros continuam muito perto dos seus limites e, portanto, não temos outra alternativa a não ser seguir pelo caminho desta transformação e deste investimento, convocando a tecnologia, os processos, a indústria e a ciência, para podermos, de facto, conseguir ir no sentido da economia circular e apanhar todo o valor que está nos resíduos. E então nos elétricos e eletrónicos nem se fala, os painéis solares estão a chegar ao fim de vida, as eólicas e as pás eólicas, uma parte estão a chegar ao fim de vida, como é que isso se vai reciclar? Portanto, todos esses desafios são desafios que vão transformar e, portanto, já não são tendências, não é? Eu acho que isto já marca, talvez há 5 ou 10 anos eram tendências, agora são problemas que nós temos que resolver e que temos que chamar estes atores e o investimento, porque isto também implica grande investimento e fazermos de uma maneira e com processos completamente diferentes do que estamos a fazer até agora. Obrigado, Ana. Miguel, como é que nós podemos então garantir que esta digitalização não se limita a monitorizar consumo, mas que se torne realmente um motor de gestão eficiente de resíduos e de sustentabilidade? Pois, eu acho que aqui temos que olhar um bocadinho para aquilo que é o papel e a relevância de algumas tecnologias que são hoje críticas, já são hoje críticas em contexto municipal, em contexto territorial, e que de resto nós temos vindo muito a acompanhar com as cidades e com os territórios, e que tem que ver sobretudo com a relevância daquilo que são as plataformas de dados urbanos integrados, as chamadas hoje plataformas de gestão urbana que os territórios estão a desenvolver e a implementar. Não esqueço aqui também, incluindo aqui um bocadinho os exercícios que estão a ser feitos e as tentativas que estão a ser feitas de desenvolver génios digitais que permitam simular hoje cenários de emissões e planear um bocadinho aquilo que é os investimentos das cidades e dos territórios e sobretudo, afinar políticas em tempo real, porque estas ferramentas são hoje vistas como absolutamente centrais quando olhamos para os territórios e para as cidades que têm todos como objetivo ter, enfim, serem neutros num determinado período temporal. Mas não me queria esquecer também daquilo que é a aplicação e a relevância da inteligência artificial que hoje, e da analítica avançada e dos dados, do papel dos dados. É preditiva, não é? Preditiva, exatamente. Aplicado, sobretudo, e eu ponho sempre à cabeça os temas da eficiência energética, mas a temas que são hoje críticos para a gestão moderna das cidades. Por exemplo, o planeamento dos transportes e a gestão
do calor extremo, que é um tema que muitas vezes é crítico, quer dizer, só nos lembramos deste problema quando ele acontece. E, portanto, a aplicação da inteligência artificial, da analítica avançada preditiva a estes fatores em particular, permite hoje ganhos muito significativos de eficiência e até de redução de emissões. Se formos capazes de combinar estes aspectos com as políticas que já estão em curso, sobretudo de eletrificação, e também alguma evangelização, eu diria assim, ou na mudança de comportamentos do cidadão. E, portanto, esses dois aspectos são absolutamente fundamentais. E as soluções hoje dependem de dados, não é? Todas as soluções hoje dependem de dados, e eu arriscar-me a dizer que a digitalização só se torna mesmo verde se nós conseguirmos, nós no fundo as cidades conseguirem, e os territórios conseguirem utilizar esses dados ou usarem esses dados para evitarem, por exemplo, consumos desnecessários e não para apenas adicionar uma camada de tecnologia adicional. Não é? Portanto, se nós hoje olharmos para a literatura e sobretudo para estudos de opinião sobre aquilo que são cidades inteligentes, quase todos os relatórios são unânimes, a dizer que o ganho ambiental depende tanto da arquitetura tecnológica e de um tema que aqui já foi falado pela Ana e que é muito relevante e que é o tema da eficiência e o tema da interoperabilidade, como da governação e da transparência e da participação pública. E, portanto, este equilíbrio é muito relevante e em vez de mais gadgets, que acho que esse é um ponto que eu gostava de sublinhar também, o foco deve estar nos sistemas que racionalizam a energia, não no gadget, mas no sistema, não é? E, portanto, na plataforma de gestão urbana, no vertical, na gestão daquele vertical, racionalizam energia, mobilidade, água, resíduos, portanto, todos aqueles aspectos que são relevantes e que têm objetivos muito claros e métricas, e que devem ter métricas verificáveis, não é? Portanto, ao longo do tempo. E, portanto, esta acho que é uma visão muito holística deste tema em particular. Eu, se me permitisse, gostava de dar um exemplo daquilo que o Miguel... O tempo está a voar e vou pedir para vocês serem um bocadinho mais sintéticos. Está bem. E depois vou-lhe colocar uma questão concreta. O que é que está a acontecer? Nós temos um programa de aceleração de inovação que se chama Resource Next Level of Circular Economy. Nós fazemos parte orquestramos um ecossistema com os nossos parceiros todos, e no Algarve nós testamos uma tecnologia extraordinária que foi feita por uma startup que se chama NILG AI, e esta ferramenta de inteligência artificial, o que é que ela faz? O problema para resolver é onde é que eu instalo a rede mais otimizada e eficiente de ecopontos para aumentar a recolha de embalagens nos ecopontos. Este é o problema que temos que resolver. E o que é que ela pega? Ela pega na informação pública sobre trânsito, sobre implantação de infraestruturas, sobre novas licenças de construção, tudo isto informação que está acessível. E ela o algoritmo cruza essa informação toda, e o output é onde é que deve colocar os ecopontos, prevendo até o crescimento e o desenvolvimento do território. Portanto, isto já está a acontecer, acho que estamos num momento, e termino já, nós temos que testar muita tecnologia, testar muita solução e depois escalá-la. Ainda não estamos no setor dos resíduos e na gestão dos resíduos de embalagens, ainda estamos nessa fase, mas começamos já a instalar, porque nós já temos dois sistemas públicos que, com a nossa ajuda, já implementaram braços robóticos que trabalham dia e noite, têm requisitos, consomem mais energia, também se poderá dizer, mas ainda assim temos isso a acontecer. E acrescentar uma coisa que o Miguel disse, que é: tudo isto não podem ser camadas que acrescentamos àquilo que já existe, onde parece que vamos, em vez de simplificar a vida, complicar a vida às pessoas e às empresas. Nós temos que ser capazes de evidenciar o impacto positivo que a tecnologia tem na vida das pessoas. Numa pessoa que vive em casa, que tem 70 anos, o impacto positivo é que o ecoponto é mais fácil porque a ranhura não é tão alta para eu colocar os meus resíduos, ou porque eu tenho um serviço de recolha de vidro em casa, porque eu não consigo ir ao ecoponto, ou um pequena loja e um pequeno comércio que tem um serviço que está sempre a fazer a recolha ou não, que só faz no dia X ou no dia Y. Temos a cadeia e os dados todos sensorizados e depois conseguimos otimizar e criar eficiências. E, portanto, as pessoas têm um melhor serviço, uma cidade mais limpa, a traseira da loja não está tão ocupada, e por aí fora, não é? Portanto, a integração
que eu referi no início, leva a que tudo isto tenha de ser de facto pensado, e as novas tecnologias hoje em dia, elas trazem numa rapidez uma grande eficiência. Depois nas infraestruturas, eu também concordo imenso, é assim, nas infraestruturas, nos processos e nas plataformas, o investimento depois é grande. Mas na vossa opinião, então, e mantendo-nos se calhar na Ana, na sua opinião, estamos a falar de algo que é somente ou começa numa questão de inovação técnica, ou também, ou primeiro numa promoção de uma cultura mais cívica? É assim, eu, da minha experiência e neste setor e noutros, é assim, quando nós queremos transformar a cultura de uma comunidade, e eu gosto muito de falar em comunidades porque é preciso ter cuidado, do país não é tudo igual, a recolher ou criar soluções de transporte, mobilidade, energia, habitação, no sul não é a mesma coisa que no Alentejo, não é a mesma coisa que no centro, portanto temos que ter noção desta diversidade, assim, e quando nós queremos transformar a cultura das pessoas, temos de nos preparar para resistências. Não é só, de facto, como dizia, o tema da tecnologia, para mim é um tema de serviço e é um tema de conveniência, e as pessoas sentirem que isso melhora a vida das pessoas. Se as pessoas não sentirem que melhora a sua vida, as pessoas não vão transformar o comportamento. Dito isto, onde é que eu convoco aqui quem eu considero ter uma grande responsabilidade? São as políticas públicas, que elas têm de ser integradas, porque não vale a pena tentarmos integrar soluções no território, quando depois nós não temos as políticas públicas desfasadas das realidades. Portanto, precisamos o grande desafio para mim, na área do ambiente e na área da sustentabilidade, é o redesenho das políticas públicas para o setor. Começa em Bruxelas, passa pela Assembleia da República, passa pelo Governo, passa por aqui fora, e portanto eu acho que o grande desafio é esse, e aí é que precisávamos transformar, porque o que nós temos vindo a fazer é tratar este setor mais ou menos da mesma maneira como se tratava há 10 ou 15 anos, e o que temos que fazer, e dizemos vamos pôr mais dinheiro para fazer investimento em soluções, tecnologia, mas isso é importante, não estou a desvalorizar já agora, mas nós precisamos de redesenhar todo o processo, e isso implica, de facto, uma grande transformação, e sem essa transformação a cultura não vai mudar. Porque assim, a cultura, nós podemos proibir, temos o tema das beatas, temos o lixo marinho, temos a poluição das praias, temos as poluições dos parques, temos o problema dos incêndios, temos muitos problemas para resolver, mas precisamos de integrar todos estes atores e a política pública. No nosso caso, eu acho que serve muito bem, é um instrumento importantíssimo para criar o framework onde todos temos que trabalhar, senão cada um vai trabalhar para o seu lado. Miguel, partilha desta opinião? Sim, partilha. Aliás, eu diria e sublinhava que eu acho que, vamos lá ver, aqui tecnologia e cultura. Não basta ter tecnologia. Se nós, enquanto cidadãos, se os nossos estilos de vida, se a cultura cívica no geral não mudar, o impacto fica muito aquém do potencial, e a tecnologia per si não resolve, não é? Portanto, os estudos sobre cidades sustentáveis hoje em dia mostram que o nosso comportamento dos cidadãos, no dia a dia, e temas como mobilidade, consumo, alimentação, uso de energia, devia ter começado por aí, que eu estou sempre a sublinhar a energia como aqui um tema muito relevante, aceleram ou travam de uma forma muito significativa, eu até diria por completo, aquilo que são os objetivos climáticos urbanos. E, portanto, isso, e que não fique dúvida, eu até diria que a inovação verde é tão social e cultural como a técnica, portanto, aqui a tecnológica, se quisermos. E, portanto, nós temos que olhar um pouco para aquilo que são e temos que fomentar as mudanças no estilo de vida, no nosso estilo de vida. Os temas da mobilidade, nos temas dos consumos de recursos, e portanto tinha aqui muita coisa para partilhar, mas já percebi que o tempo está a avançar de forma rápida. Nos temas da habitação e da comunidade, por exemplo, todos nós sabemos e conhecemos o conceito da cidade dos 15 minutos e a valorização que fazemos hoje da proximidade, da utilização dos espaços públicos, praticar cada vez mais, por exemplo, a agricultura urbana e envolvermos nas iniciativas de bairro, que é uma coisa que eu acho que tem vindo a ganhar cada vez maior expressão. Tudo isso faz parte da nossa forma de estar e da cultura cívica. E esta mudança de mentalidade e cultura cívica, eu acho que mais do utilizador para o solution provider, produtor, digamos assim. Nós deixamos de ser só consumidores de serviços urbanos
e passamos a contribuir também para ser coprodutores de quê? Energia, cabeça, mais uma vez, dados, soluções de mobilidade, projetos comunitários. E, portanto, esta mudança de paradigma é absolutamente fundamental na minha perspectiva. Portanto, a tecnologia é um facilitador, não é um fim em si. Okay? E, sobretudo, para mudarmos o comportamento, nós temos que ter incentivos, níveis de serviço, impacto positivo na vida do cidadão, isso tem que se fazer com incentivos. Por exemplo, a Maia é um exemplo extraordinário, a Sociedade Ponte Verde apoiou, foi desafiada, aliás, pela Câmara Municipal da Maia, para desenvolver, financiar um projeto piloto que eu queria fazer o decoupling da faturação, ou seja, daquilo que cada cidadão paga pelo tratamento dos seus resíduos urbanos e pelo consumo de água, porque, por exemplo, nós ainda vivemos neste tempo que é um bocadinho esdrúxulo. Como é que eu consigo dar incentivos ao consumidor para separar mais embalagens, para eu ter mais matéria-prima, para vender para a indústria da reciclagem, porque nós estamos aqui neste ponto da cadeia de valor, se eu não tenho instrumento. E a Maia Film provou ao país que isso é preciso fazer, porque isso é um incentivo económico. E as pessoas têm que, se as pessoas sentirem no bolso, que se separarem mais embalagens, se consumirem outro tipo de energia, se usarem outro tipo de mobilidade, se nas suas casas conseguirem construir com outros materiais, com outros formatos, é assim, esses agentes, o agente da transformação é o impacto positivo e nós temos que incentivar o impacto positivo que as pessoas têm. Se estão só a dizerem, que não, tenho que consumir pouca água porque nós estamos estamos num período de escassez de água. Se a pessoa não sente nada, ela vai continuar a consumir, a descartar, a consumir a energia. Portanto, o incentivo económico tem que andar par a par e alinhado com os objetivos ambientais e com os objetivos de sustentabilidade. Porque se nós continuamos sem fazer essa ligação e essa articulação, vai ser mais caro, vai demorar mais tempo e as pessoas não aderem tanto para a transformação que nós precisamos. Muito objetivamente, porque estamos mesmo a terminar. Sim. Tecnologia ou solução verde acreditam que poderá marcar a próxima década nas nossas cidades, na nossa malha urbana? Algo que até possa ainda ser experimental, mas que pode tornar-se parte do nosso cotidiano. Miguel? Sim, eu diria que se pensarmos em tecnologia ou solução verde, eu acho que as promessas para a próxima década, ou aquilo que é um bocadinho a combinação de duas ou três coisas que eu já aqui referi. Os bairros de energia positiva, por outro lado, aquilo que são as soluções baseadas na natureza e os temas, tudo o que tenha a ver com o planeamento apoiado pela inteligência artificial. Este é um trio, eu diria que vai ser muito relevante nos próximos anos. Quando falo nos bairros de energia positiva, tudo aquilo que tem que ver com a integração solar, com as janelas, com as fachadas e, portanto, as redes inteligentes de bairro também, com a IA a servir como elemento otimizador. As soluções baseadas na natureza, tudo aquilo que as cidades hoje já fazem de corredores verdes, florestas urbanas, telhados e fachadas verdes, e, portanto, para reduzir o calor e filtrar o ar, e, portanto, uma série de iniciativas muito relevantes. E depois, não queria esquecer o tema dos gêmeos digitais e do planeamento urbano inteligente, porque as plataformas que hoje simulam o funcionamento de um bairro inteiro, com os temas da energia, da mobilidade, do conforto térmico, das cheias, por exemplo, da biodiversidade, antes de ser construído ou requalificado, permitem desenhar soluções de carbono, eu diria, neutro ou até positivo. Se hoje falar em bairros de energia positiva, neste tema das florestas urbanas inteligentes ou até dos gêmeos digitais, sou um bocadinho futurista, eu acho que na próxima década isto vai ser tão banal como nós hoje falámos, por exemplo, do Wi-Fi, não é? Portanto, é uma grande revolução que eu acho que vai ser muito relevante das cidades e, portanto, eu diria que eu acho que a grande revolução vai ser para nós todos viver em cidades que, em vez de apenas não fazerem mal, nos vão devolver a energia limpa e o ar fresco e a biodiversidade, portanto, aos territórios e ao planeta. Portanto, eu acho que este é o grande desafio e é, eu diria, a grande prioridade para a próxima década. Ana, a sua visão. Bem, no setor do grande consumo e dos resíduos, eu diria que na próxima década o país vai ficar bastante diferente, porque nós vamos
implementar sistemas de rewarding ao consumidor, ou seja, agora o consumidor vai comprar uma garrafa, quando devolve a garrafa à máquina recebe o seu reembolso, mas o desafio, isso já está quase aí, mas o desafio é fazer isso com pequenos eletrodomésticos, com coisas que as pessoas têm em casa, com material que já não se usa. No fundo, cada um dos cidadãos torna-se um agente de recolha e vai receber o seu incentivo para poder entregar aquele resíduo que já não usa, colchões, têxteis, tudo aí fora, e a economia circular caminha para aí. Portanto, os sistemas de depósitos, os sistemas de incentivo vão transformar a cadeia de valor numa interface com o consumidor. Numa interface, eu diria que mais a seguir ao consumidor. Eu acho que vai ser muito transformador, vai ser toda a digitalização e captura de dados para a cadeia de valor, para termos boa gestão, porque sem dados não há boa gestão, e o país neste momento não tem dados robustos, não é? Robustez de dados, e acho que o grande desafio é a captura de dados para fazermos uma gestão muito otimizada de todo o tema da sustentabilidade, da vida em cidade e dos resíduos urbanos, e não é só resíduos, não é? É resíduos, é eletricidade, como já falamos, é mobilidade, é turismo, é corredores verdes, é educação, muita educação. A educação não para, vai ter que continuar sempre a ser feita, mas acho que sim, acho que o tema de termos a captura de dados é fundamental para o futuro. Muito obrigado. É tradição encerrarmos o nosso fórum, pela conversa, obviamente, do nosso fórum, com uma sugestão dos nossos convidados para quem nos está a ouvir, quem nos está a ver, com livros, publicações, séries, filmes, porque não, sobre o tema que nós estamos a falar. Miguel, o que recomenda a quem está connosco? Olha, então eu, relativamente a esse tema em particular, eu recomendava aqui 2 ou 3, do ponto de vista, se calhar, de filmes e documentários. Eu acho que na Netflix tem um documentário muito interessante, focado naquilo que é hoje o tema relevante da regeneração dos solos e da agricultura, que se chama Kiss the Ground, é 2020 e está na Netflix, é muito relevante, e que mostra a implicação direta deste tema na alimentação e nas cidades, e portanto, e é muito relevante para o contexto, aqui em contexto de ecossistemas urbanos regenerativos. E destacaria também aqui como ficção de 3 ou 4 que são muito relevantes, e uma delas, que é um tema que eu gosto em particular, que tem a ver com o futuro urbano e com a tecnologia, uma série de ficção que é o Black Mirror da Netflix, e que tem vários episódios que exploram um bocadinho mais o lado negro, digamos assim, da tecnologia e da vigilância e das plataformas digitais, como um contraponto àquilo que é hoje relevante para discutir riscos em smart cities, com aspectos que podem ser menos éticos, e portanto acho que é muito relevante. E depois também no Netflix e outro no HBO, que são, eu diria, concorrentes, que são 2 séries, a Westworld e a Altered Carbon, que são concorrentes, um Netflix, outro HBO, e que mostram as cidades hipertecnológicas e a mobilidade avançada e o papel da IA hoje nas cidades. E depois há outro também no Apple TV, que é o Cities of Tomorrow, também muito interessante, como é que as cidades estão a preparar-se para responder ao crescimento urbano até 2050. Do ponto de vista de livros, tinha aqui 2, um muito recente, deste ano já, de 2 autores, 2 pensadores, 2 autores académicos canadianos, que é o Sustainable and Smart Cities, Governance, Economy and Society, portanto muito focado naquilo que é os desafios atuais das cidades inteligentes, com foco num tema que já falei aqui, governança. E depois o Resilient and Sustainable Cities, já com mais alguns anos, 2023, mas que também tem aqui um ensaio muito interessante sobre como transformar as cidades em tecidos sustentáveis, com temas de investigação e desenvolvimento e de tecnologia. E acho que me ficava por aqui. Muito obrigado, Ana. Muito bem, rapidamente, então, eu, enfim, até considerando que às vezes temos que conhecer melhor aquilo que nos parece óbvio, que está todos os dias à frente dos nossos olhos, eu recomendava a leitura de um livrinho muito pequenino, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se chama O Lixo em Portugal. Acho que era interessante as pessoas lerem, é muito fácil de ler e tem um conjunto de dados muito interessantes e identifica bem os desafios que temos pela frente. E também, seguindo aqui a minha preocupação de sinalizar aquilo que eu acho que se faz muito bem no país, há um programa que está na RTP, já é um programa que se chama Hora de Agir, e eu gosto muito desse programa, porque ele convoca e desperta as consciências das pessoas para perceber que os problemas que estamos a discutir são problemas de hoje, são problemas de ontem, mas temos que agir para eles não continuarem a ser problemas amanhã. Está no streaming da RTP e vai dando também nos canais da RTP.
Muito bem. Muito obrigado pela conversa rica, mais uma. É sempre um privilégio ter esta riqueza no nosso fórum. Nós também, modéstia à parte, fazemos por procurá-la, portanto, mais uma vez não falhou. Ana Trigo Moraes, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela Parabéns pela iniciativa, que acho que merecem. Aliás, a Maia, a tradição de ser bastante inovadora. Muito obrigado também por isso. Ficamos orgulhosos, e nós aqui em especial, porque também fazemos parte do universo municipal, de gestão municipal, portanto, muito obrigado também por esse, sem saber, não foi combinado, parece, mas não foi. Muito obrigado por essa referência. E, Miguel, obrigado também, sim, pela sua partilha e também pela Deloitte, que é uma referência. Ora, essa, muito obrigado, foi com muito gosto que tivemos aqui, partilhamos a nossa visão sobre alguns destes temas e contem connosco sempre que necessário, e agradeço. E obrigado também à Ana por ter partilhado o painel. A Deloitte ajuda-nos também muitas vezes a tentar perceber isto melhor, trabalhamos sem muito dúvida, bem. sem dúvida. Muito bem. Muito obrigado. Senhora Adeus, obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Esta foi mais uma conversa do Fórum Tecmaia. Se quiser acompanhar as próximas, pode encontrar-nos aqui no canal do YouTube ou nas nossas redes sociais. Se quiser também revisitar as dos anos anteriores, e nós suspeitamos que algumas ainda estejam bastante atuais, infelizmente não pelos melhores motivos, outras, se calhar mesmo por bons motivos, também poderá fazê-lo aqui no nosso canal do YouTube. Até breve e muito obrigado.